Eu sou o Vilto Reis e hoje eu estou aqui para falar de mais um vídeo da série A Arte da Ficção de David Lodge, uma série de 50 vídeos que a gente está fazendo aí. E se você não viu os vídeos anteriores, procure aí na playlist, procure outros vídeos dessa série que são todos em preto e branco, então é fácil de identificar e de achar. Hoje nós vamos falar sobre tempo, sobre manipulação temporal, que é um recurso fundamental para todo escritor, como todos que a gente está falando aqui. E o tempo é tão importante que o escritor que não domina essa ferramenta provavelmente deve estar escrevendo histórias muito ruins, embora provavelmente também, sem ele saber, ele deve estar usando esse recurso do tempo. A gente vai discutir isso melhor aqui. É claro que a gente não vai cobrir todo o assunto, porque seria um assunto bem extenso, tanto que no curso Caminho do Escritor, que é um curso online que eu ministro, eu dedico uma aula só a falar de tempo. Então, se você quiser se aprofundar mais no assunto aí, clique no link aqui embaixo e dê uma olhada nesse curso. Mas de qualquer forma, nós vamos falar aqui de manipulação temporal e você vai entender o que é e você vai começar a prestar mais atenção sobre isso na sua escrita. Uma das coisas que o Lodge fala, desde o princípio dos tempos, desde os bardos tribais até os pais quando colocam os filhos para dormir hoje em dia, se é que tem algum pai que conta história, pelo menos acho que aqui no Brasil eu nunca vi. As pessoas gostam de contar a história começando do início, depois ao meio e depois ao fim, de uma forma linear. Mas aí ele comenta que já há muito tempo atrás os narradores, eles começaram a perceber, as pessoas que contavam histórias, que eles poderiam começar de outros pontos e obter certas vantagens narrativas. Ele até cita aqui a narrativa da Odisseia, esse clássico que conta a história de Ulisses voltando da guerra de Troia para sua casa em Ítaca, porém os deuses não querem deixar que ele volte. E nessa história ele começa no meio da história, que é uma técnica que os gregos chamavam de in media res, no meio, começando do meio, partindo do meio da história. Daí, às vezes, ele usa um pouco para contar coisas que aconteceram e aí vai avançando a história. Há uma regra também sobre conto, que se escreve conto, que é uma coisa que eu gosto bastante, que é comece o mais próximo do fim possível. Porque depois você pode fazer certas inferências a coisas que aconteceram. Então, isso também é bem interessante. Então, por exemplo, para você entender melhor, digamos que um narrador está contando uma história. Vamos pegar um exemplo de um narrador em primeira pessoa, está contando uma história que se passa no passado. Aí, em dado momento, ele diz assim: fulano ainda não sabia que naquela mesma noite ele iria morrer. Olha só, ele está antecipando uma informação futura, provavelmente para prender mais o leitor nessa história, mas que se essa história fosse contada linearmente, ele não poderia utilizar esse recurso, certo? Que ela iria seguir até o momento da morte. Então, manipular temporalmente a história nos permite muitas coisas, muitas possibilidades. Um outro exemplo seria uma narração talvez em terceira pessoa de uma história que você estivesse contando, e aí você, no meio da história, no meio de uma cena crítica, você conta algo do princípio, algo de antes da história, que nos leva a entender como o personagem chegou àquele momento. Então existe uma infinidade de recursos e possibilidades que você pode usar com a manipulação temporal. E um romance que brinca muito com isso, um romance de ficção científica que eu amo de paixão, é o Matadouro número 5, do Kurt Vonnegut. E nesse livro a gente tem um personagem que se chama Bill Pilgrim, e esse personagem, ele já é um idoso, assim, é aquele cara que fica mais naquela cadeirinha e tal. E ele começa a rememorar as experiências que ele teve na Segunda Guerra. E uma coisa que fica em aberto no livro é porque ele parece fazer viagens temporais. Então a gente não sabe se ele simplesmente está rememorando essas coisas e vivenciando de uma forma não linear, ou se ele está realmente fazendo essas viagens temporais. E a justificativa de por que ele estaria fazendo viagens no tempo é porque ele foi sequestrado por uma raça alienígena chamada, deixa eu consultar aqui porque eu não vou lembrar o nome, ou melhor dizendo, que vinha do planeta Tralfamador e que lembrava, segundo a descrição do livro do Kurt Vonnegut, desentupidores de pia com um olho no alto.
Então, é um livro que faz uso de um humor maravilhoso, né? De um humor diferente, assim, muito inteligente, mas que o escritor só conseguiu esse efeito na história porque ele vai fazendo manipulações temporais. E não importa, na verdade, no final das contas, se ele está fazendo viagens no tempo ou se o personagem está delirando, saltando de momentos em que ele já é um idoso para momentos que ele é uma criança, depois para momentos que ele está lá na trincheira da Segunda Guerra. Não importa, o que menos importa é isso. O que mais importa é o efeito que isso causa no leitor, o quanto isso vai chocando o leitor. Então este é o nosso conteúdo de hoje, aí da série A Arte da Ficção. Tanto o livro do Kurt Vonnegut como esse aqui, né, A Arte da Ficção, vão estar aí na descrição do vídeo. Caso você queira adquirir, adquira pelo link que eu vou estar ganhando uma pequena comissão. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui o vídeo, né? Se inscreva-se no canal, continue acompanhando essa série, continue acompanhando outros vídeos aí que eu estou publicando e também me siga nas redes sociais. No Instagram, eu estou fazendo uma série chamada Diário de Escrita, onde todo dia de manhã, depois que eu escrevo, eu faço vários stories contando como é que foi o meu dia como escritor, a minha manhã como escritor. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!